Olá, bem-vindos à nossa última roda de conversas, mais uma oportunidade de avaliar planos e ideias dos nossos candidatos a conselheiro tutelar. Considerando que no próximo mês, mais especificamente no primeiro domingo do mês de outubro, dia 6, teremos as eleições unificadas para conselheiro tutelar em todo o país. É de suma importância que o pleito eleitoral transcorra dentro das regras do Estado Democrático de Direitos, assegurando a igualdade de participação de todos os pretendentes ao cargo. Queremos agradecer a coordenação geral do Conselho Municipal na direção de Marcos Paulo. Como já falamos aqui, estamos abrindo as portas para você, eleitor, ficar sabendo dos projetos e objetivos do seu representante, com temas abordados sobre os direitos da criança e adolescentes. Decidimos cancelar as entrevistas individualmente depois de várias tentativas com os 12 candidatos que justificaram as suas ausências. Apenas 4 aceitaram o convite de estar aqui no nosso programa. Convidamos os participantes que realmente quis participar dessa roda de conversa. E hoje recebemos os candidatos Denilson Moraes e a candidata Débora Costa. Sejam bem-vindos a todos e obrigado por vocês aceitarem o nosso convite. Bom, como nós não podemos citar como ordem alfabética, porque os 2 candidatos começam com a letra D, né? Então a gente vai começar com as damas. A nossa candidata Débora, você terá 1 minuto para você falar de suas características pessoal e profissional. Olá, telespectadores do Alexandre na TV. Eu me chamo Débora Costa, eu sou candidata a conselheira tutelar. Eu sou professora, atuo na área da educação infantil há 10 anos. Sou formada em pedagogia. Também eu tenho serviço voluntário também prestado na Pastoral da Criança, né, que atua dentro da Igreja Católica. Eu, enquanto profissional, enquanto professora, eu sempre gostei de trabalhar na área de educação, me apaixonei, na verdade, pela área da educação. Ao tempo que eu fui tendo conhecimento, tendo envolvimento com a área da educação infantil, cada vez mais eu procurei buscar, né, dentro dessa área, me aprofundar. E eu acredito que como conselheira tutelar, eu também terei uma ótima atuação. Muito bem, Débora. E agora vamos com o nosso candidato Denilson. Denilson, seja muito bem-vindo desde já, tá bom? Denilson, 1 minuto para você falar de suas características pessoal e profissional. Caros amigos e amigas pindareenses que estão assistindo a Alexandre na TV. Então, falando um pouco sobre a minha pessoa, sou Denilson Moraes. Minhas características, sempre trabalhei na área social, sempre me identifiquei, comecei pela igreja, um grupo de jovens e comecei no CRAS, também um curso de formação na área da computação e depois formação técnica geral. Trabalhei na área da Pro-Jovem Adolescente, na educação de jovens, na formação técnica geral, também falamos sobre o mundo do trabalho, para que eles tenham um futuro promissor. E atualmente estou exercendo a função de conselheiro tutelar, com muito carinho, muito amor e determinação. Uma função da qual me identifico muito, que é a área da infância e juventude. Iniciando a partir de agora nossas perguntas, né, nossas 7 perguntas aos nossos candidatos. Cada candidato terá 2 minutos, não é isso, Design? Vamos à nossa primeira pergunta. Então vamos à nossa primeira pergunta, e como não tem ordem alfabética, porque o nome de vocês começa com D, agora vamos dar vez para o nosso Denilson. Denilson, 2 minutos com a nossa primeira pergunta. Quais as funções legais do conselheiro tutelar e como os conselheiros devem agir para cumpri-las? A função do conselheiro tutelar é zelar e cumprir pelos direitos de criança e adolescente. Eu digo que o conselheiro tutelar não é uma honra, mas é um trabalho prestado à sociedade. Tem que ter muita garra, determinação, muita coragem também, diante das contrariedades nessa função. E pretendo atuar, a gente atua dentro que está estabelecido no ECA, no artigo 136, que é aconselhar pais de criança e adolescente, requisitar das autoridades, como CRAS, CREAS, delegacia, para que esses direitos que sempre foram violados, os direitos violados das nossas crianças, ou ameaçados, sejam cumpridos.
Essa é a função do Conselho Tutelar e das quais a gente trabalha. Débora, 2 minutos para você recitar as nossas perguntas. Bom, assim como falou agora há pouco, né, nosso amigo Denilson que citou, o conselheiro tutelar ele se baseia no ECA. Então, dentro do ECA, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, existe aí o artigo 136 com as atribuições, né, tudo isso que o amigo Denilson que acabou de falar, né, está fazendo o atendimento e o acompanhamento das crianças e adolescentes quando os direitos são violados, quando os seus direitos são violados. Então, está aí junto aos outros órgãos, né, de garantias de direitos das crianças e do adolescente, está atuando em parceria, né, junto com o município. O conselheiro tutelar, ele tem que se basear pelo ECA. Então, quando o conselho ele recebe as denúncias, recebe denúncias de maus tratos e assim, entre outros, o conselheiro tem que estar aplicando tudo de acordo com o ECA. Diante do fato da disputa ao cargo que representa a sociedade em geral, o que pode continuar e o que poderá mudar? Quais os principais planos para que essa mudança aconteça caso vocês sejam eleitos? Débora? Bom, eu venho de uma família assim, a minha mãe ela trabalhou como conselheira tutelar, Dona Cecília, e eu pretendo trabalhar da mesma maneira como ela trabalhou. Eu cresci vendo o trabalho do conselho tutelar dentro de casa, praticamente, né? A gente sabe que o conselheiro tutelar, ele não tem hora, ele não tem dia, não tem hora. O momento que ele recebe, a partir do momento que ele recebe uma denúncia, ele precisa estar acompanhando essa denúncia. Então, mudanças a gente não pode fazer, né? Porque a gente atua de acordo com o ECA, mas a gente pode estar melhorando, né, esse atendimento e estar acompanhando sim as crianças até o desfecho do caso, né? Tá orientando os pais, aconselhando os pais, tá encaminhando ao Ministério Público algumas denúncias. E está, né, atuando de acordo com o ECA. Denilson? Então, eu pretendo novamente dar continuidade a um belo trabalho que a gente já vem fazendo, que são as parcerias, né, que a gente faz, as palestras, em estar atuando nas escolas, nas associações, na sociedade, alertando, aconselhando como é o nosso trabalho. É um trabalho que eu até digo, Alexandre, que nós não vamos acabar com a prostituição e não vamos acabar com as drogas, mas a gente vai minimizar. A gente procura minimizar como um sujeito de direito e a criança está sempre em primeiro lugar. Então, pretendo continuar o belo trabalho que eu estou fazendo, caso seja eleito novamente, eu estou atuando, e continuar esse belíssimo trabalho. Bom, nossos candidatos já debatemos aqui diversos assuntos, né, nossa amiga Deisiane? Vamos para a nossa próxima pergunta. As necessidades especiais de crianças e adolescentes com vítimas de abandono, violência, tanto física como psicológica, quais punições podem ser aplicadas nesses casos, Débora? Bom, esses casos que você acabou de citar, a gente vê que são casos que refletem muito no aprendizado das crianças. Eu, como professora, já acompanhei alguns casos, já tive a percepção de crianças que acabaram passando por essas situações. A gente sabe que são situações até então constrangedoras, né, no caso do abandono, no caso da violência, né, situações que atrapalham o psicológico da criança, às vezes até um xingamento em casa, né, uma maneira de tratar a criança com grosseria, né, acaba atrapalhando o psicológico da criança. Então, o conselheiro tutelar ele tem que agir da maneira que, ao receber os casos de violência, né, tá encaminhando essas crianças a um tratamento psicológico e também está dando as punições devidas, né, encaminhando alguns casos aos ministérios públicos, né, quando há casos mais agravantes de violência. Ressaltando o que a Débora falou, a criança ela é um ser que está em pleno desenvolvimento. E dentro do seio familiar, essa criança precisa de um acompanhamento, precisa do carinho, da proteção, principalmente dos pais. Quando a criança ela é xingada, os pais falam que não ama essa criança, que não deveria ter vindo ao mundo, isso já vai afetando o psicológico dessa criança. Então isso vai se tornar um adulto
é complicado, mas lá na frente para lidar. E se tratando em abandono, nós lidamos com casos de abandono muitas vezes entre pais que querem ir para a festa e deixam os filhos sozinhos, sem a companhia de um adulto. Isso não pode, abandono de incapaz da cadeia. Falando também um pouco sobre a violência física também, nós temos muitos casos aqui, incidentes aqui em Pinaré-Mirim, e a gente trabalha com o Conselho Tutelar, a gente faz a requisita também, encaminha para a delegacia, o Ministério Público, e que tem um médico legista também que faz, no caso da violência física, faz o corpo de delito. No caso do abuso, faz a conjunção carnal. E a gente encaminha o que fala no artigo 101, que é o acompanhamento pelo CRES, pelo CRAS, para que essa criança tenha um psicológico forte, né? E essa criança possa crescer, lidar com essa situação sendo vítima, né? Dessas agressões que muitas vezes acontecem dentro do seio familiar. Quero dar um recado super importante para vocês. Interrompemos a nossa programação com a nossa entrevista com os nossos candidatos para dizer que reinaugura agora em setembro o supermercado Carcará. Que dia é a inauguração? Dia 27, anote aí na sua agenda. Dia 27 agora, a reinauguração do supermercado Carcará. Tradição em vender barato. Agora é rede Eu Caminho.